Fala pessoal, aqui é Guilherme do Hexperts. Estamos hoje aqui junto novamente, gravando um vídeo rápido para apresentar para vocês o artigo que a gente escreveu recentemente para a DIT Brasil, né? E qual é o tema desse artigo? É a análise de risco nos negócios imobiliários. Eu vou passar rapidamente aqui por esse artigo, depois vocês vão poder fazer download gratuito no nosso site e ler ele na íntegra, mas eu vou explicar basicamente aqui sobre o que é o assunto e também trazer alguns insights para vocês, tá? Vamos lá. Então aqui, basicamente, nosso artigo de análise de risco nos negócios imobiliários, ele vai trazer uma reflexão, né, sobre aquelas análises simplificadas que normalmente a gente chama aí de conta de padaria e não tem nada de errado nelas, né? Empreendedores experientes aí, eles usam essas contas de padaria, inclusive para sentir o cheiro daquele projeto e ver se vale a pena empregar mais tempo e mais esforços também dinheiro, né, na análise detalhada desses projetos, tá? Mas fazer só essas contas simplificadas, às vezes elas podem levar a decisões equivocadas nos negócios e até investimentos super relevantes que não deveriam ser feitos, né? Então aqui a gente está trazendo essa reflexão do risco, né, que nada mais é do que a variação potencial dos resultados de uma viabilidade econômico-financeira. Para esse case aqui, a gente trouxe um caso de incorporação imobiliária residencial, tá? É um case totalmente hipotético, onde aí a gente está vendendo ou lançando 100 unidades de 100 metros quadrados, aí um VGV de 100 milhões de reais. E aí temos diversas outras premissas aqui que foram utilizadas para fazer esse case, tá? Vocês podem ler tudo isso no detalhe. Aqui, o foco do artigo não é esmiuçar essas premissas, mas inicialmente a gente fez aqui, ó, uma análise de viabilidade de um fluxo de caixa desalavancado, né? Então, imaginando que um empreendedor imobiliário aqui compra o terreno à vista, né? Que é a minoria dos projetos que acontece isso, mas aqui nesse exemplo desalavancado a gente quer mostrar isso, né? A compra à vista, um prazo de aprovações dos projetos, aí depois a gente tem aquele prazo de lançamento durante uns 6 meses, onde já começamos a ter entrada de recebíveis na nossa SPE do projeto, também pagamento de comissões, né, etc. Depois disso, temos aqui ilustrativamente uma curva parabólica de obras, né, uma carteira de vendas de recebíveis que acaba aumentando ao longo dessa obra e depois, finalmente, aí quando acabam as obras, depois de um período aí para conseguir o habite, o repasse daquelas unidades já vendidas e ainda um prazo para venda dos estoques, né? Gerando aquela curva de caixa acumulado aqui nesse segundo eixo, tá? Mostrando que a gente chega aqui numa exposição de caixa, tá? E aqui logo ao lado a gente também ilustrou a DRE resumo desse empreendimento, aqui em termos nominais, né? Então aquele VGV de 100 milhões gera 118 de renda, os impostos no regime especial de tributação de 4%, as comissões, o custo do terreno, mais ITBI, etc. Aqui não temos permuta, né? Porque a gente comprou o terreno no dinheiro, a manutenção dessa SPE, o custo de projetos e aprovações, custo de obra, também com uma projeção de NCC aqui, não temos alavancagem, então não temos custo da dívida, custo do estoque, né, aquele IPTU e condomínio do estoque ali durante o prazo de vendas, e finalmente a manutenção pós-obra, que a gente também tem no nosso orçamento, gerando um resultado, né, um lucro desse projeto de 33 milhões. Essa projeção de fluxo de caixa que está aqui na tela gera uma taxa interna de retorno de 23% ao ano, uma exposição de caixa necessária de 52 milhões, resultado de 33, como eu falei, e um múltiplo do investimento de 1,6 vezes o capital investido, né? Logo depois, no nosso artigo aqui, a gente vai tentar fazer a comparação disso com o que acontece com muitos projetos no mercado imobiliário, né? Que contam não só com a permuta, como também com a alavancagem, o financiamento à produção, né? Então, aqui nesse exemplo, vejam que a gente aqui não compra o terreno, não tem aquele desembolso grande de caixa, pagamos ali apenas um ITBI, né? Custos de diligência, etc. Mesmo prazo de aprovação, e aqui surge essa cor amarela, que é a permuta, né? A permuta financeira desse projeto, né? E além disso, surge o rosa, que são as entradas
das liberações de financiamento dessa obra, né, depois que um certo percentual de cronograma físico já passou aqui no começo, e depois, com os repasses, a gente tem a amortização desse financiamento. E aí, a gente vendo aqui a nossa DRE, a gente consegue identificar algumas grandes diferenças, né? Primeiro que aqui o valor da permuta, esse terrenista, ele ganhou mais, né? Só que ele ganhou mais correndo vários riscos do projeto, por exemplo, o risco da velocidade de vendas, do valor de vendas, né? O risco de participar desse empreendimento, fora o dinheiro no tempo, é uma carteira que ele recebe ao longo do tempo, né? Então ele merece aí ter a oportunidade de ganhar mais, né? E além disso, também surgiu aqui essa linha de custo da dívida, que em outras palavras são os juros que a gente paga desse financiamento rosa aqui. E o que a gente consegue identificar? Que isso deu uma majorada razoável aqui na nossa TIR de 20 e tantos por cento para 40%, 41% aqui, com uma exposição de caixa muito menor do que aqueles 50 e poucos milhões de 15,7, né? Inclusive gerando um potencial de multiplicação do dinheiro. Tá? Então a gente faz essa reflexão aqui do projeto desalavancado versus o projeto alavancado, e a gente tem aqui uma reflexão dizendo o quê? Que esse cenário, né, que é alavancado, ele tem mais risco ao capital investido, né? Tanto é aquela velha máxima, né? Maior risco, maior retorno, né? Ou pelo menos a expectativa disso. E a gente sabe que nos projetos que a gente vê por aí, com viabilidades e tal, eles fazem tabelas de sensibilidade. Essas tabelas de sensibilidade, elas variam ali, normalmente, duas premissas: o VGV e o custo de obra, né? Só que a gente sabe que na prática do mercado imobiliário, basicamente nenhuma dessas premissas que a gente projetou vão acontecer exatamente, né? Então aqui, o que a gente tentou fazer? Tentamos fazer 1000 cenários, né? Esses 1000 cenários, eles vão variar aleatoriamente, não apenas o custo de obra e o valor de venda, mas eles vão variar outras premissas também dentro de uma banda de possibilidades. Então a nossa obra pode ser que a gente até economize 5%, mas pode ser que ela custe até 20% mais caro em um cenário específico. Nosso preço de venda ele pode ser ali menos 10% ou mais 10%, é uma boa margem de segurança para esse caso. Prazo de aprovação pode ser um pouquinho mais lento, mas ele também pode, aliás, pode ser um pouco mais rápido, mas ele também pode ser muito mais lento, né? O prazo de obra também pode variar, a nossa velocidade de vendas no lançamento, velocidade de vendas ao longo das obras, e é claro que a gente ainda poderia sensibilizar outras premissas aleatoriamente. Então, dentro desses 1000 cenários, o que nós pudemos calcular aqui para vocês? Então, cada bolinha cinza dessas é um cenário aleatório que foi calculado aqui na nossa modelagem. E eu vou mostrar para vocês aqui o que ficou interessante desse cenário é o seguinte, né? Aqui na esquerda, o cenário totalmente desalavancado, e aqui na direita, o cenário com financiamento e permuta. Então, a primeira coisa que a gente consegue olhar aqui no eixo Y, né, que é o eixo da exposição de caixa nominal, a gente consegue ver que todos esses cenários aqui alavancados estão muito mais para cima. Ou seja, o que isso quer dizer? Né? Que a gente precisa de menos dinheiro, óbvio, né? A gente está alavancando o projeto, né? Só que aqui no eixo X, a gente tem a dispersão dos resultados da taxa interna de retorno, né? E se a gente olhar aqui, esse desalavancado, ele tem a maior parte dos cenários num intervalo menor do que esse aqui, que é muito mais volátil, né? O intervalo, a diferença da dispersão aqui é muito maior, né? Sendo que a gente até tem uma concentração aqui abaixo, né, dos cenários aqui que a gente calculou o nosso cenário base, né? Então, do cenário base ele está mais para frente do que a maioria dos cenários aleatórios, né? Isso também é uma coisa importante da gente enxergar aqui nesse gráfico, tá? E a gente também calculou aqui as curvas de Gauss da dispersão desses resultados, né? Então a gente consegue ver aqui nitidamente que a dispersão dos resultados de um cenário feito 100% no equity, né, no capital próprio, ele é bem menor do que a dispersão dos resultados alavancados, tá? E aqui, finalmente, o que a gente consegue ver como algumas conclusões rápidas, e aí depois eu vou deixar vocês lerem com mais calma esse artigo, tá? Então,
Basicamente, nos cenários alavancados, a dispersão é maior, né? Então, isso aí indica que a gente tem uma maior sensibilidade a essas premissas, tá? E quando a gente enxerga uma boca do sino maior assim, isso também vai nos indicar que o risco associado a esse capital investido, ele é maior, tá? Então, assim, eu queria só trazer algumas últimas conclusões, que essa modelagem, óbvio que ela não é livre de falhas, mas ela consegue apresentar para vocês a sensibilidade dos projetos aqui, tá? Que é maior, ele fica mais tangível também, essa dispersão dos resultados. Outra coisa é que se a gente consegue calcular esse intervalo das premissas aqui com uma boa margem de segurança do que a gente realmente acredita que pode acontecer no futuro, os resultados calculados também vão nos dar maior segurança do tipo de projeto, do tipo perfil de resultados que a gente pode atingir, tá? Obviamente, para projetos mais complexos, maiores, com múltiplas fases, essa análise também é um pouco mais complexa, porque daí o número de premissas envolvidas acaba também sendo maior, principalmente a premissa do tempo, né? Prazo de lançamento, prazo de vendas de fases futuras, tá? Outra coisa importante aqui que a gente vê na prática que nos nossos projetos aqui, que varia muito, são estruturas de dívida complexas, né? A gente vê aí que nem sempre os empreendimentos são alavancados com aquele plano empresário mais comum, né? Muitos empreendimentos contam com CRIs, e esses CRIs muitas vezes eles têm uma estruturação super complexa, né? Inovadora, e isso também, dependendo das premissas, etc., eles podem ter um desfecho que traz um perfil de risco maior para o seu empreendimento. Então, é também importante analisar o que acontece com esses instrumentos de dívida ao longo dos projetos, tá? O próximo ponto aqui é que um projeto alavancado com permuta e financiamento usa menos capital. E aí a gente escuta muita gente falar, poxa, se eu uso menos capital, eu corro menos risco. Na verdade, não é que você corre menos risco, né? Você está correndo mais risco, porém com menos capital. Então, aquele menor capital que você está colocando, ele está mais arriscado, tá? Embora sim, de fato, você colocar menos dinheiro, né, possa ser percebido como um menor risco. Só quero colocar que isso são dois tipos de risco diferentes. Tem um outro ponto também, que é assim, muita gente fala, olha, se eu faço permuta, eu corro menos risco, porque eu já posso andar com as aprovações, né? Eu posso mitigar diversos riscos antes de pagar por aquele terreno. Sim, isso é verdade. Só que, novamente, aqui a gente está falando do conceito de risco como a dispersão dos resultados possíveis para aquele capital empregado. E isso, num projeto alavancado, sim é maior, tá? Além disso, um outro ponto aqui é a questão da alavancagem no nível do projeto, né? E dos resultados do projeto como um todo. Quando a gente analisa os resultados do projeto, isso é diferente dos resultados da estrutura societária, né? Então, se você às vezes usa uma SPE, e essa SPE tem diferentes sócios, tem cotistas de SCP, ou tem algum outro tipo de participação com resultados distribuídos de forma desproporcional e tal, não adianta a gente olhar só os resultados do projeto, mas também os resultados das partes societárias envolvidas, e isso pode ter uma diferença até muito relevante, tá? Então, aqui é um outro ponto que a gente coloca. Por último, aqui, só para concluir, a gente fez aqui um case, um exemplo nesse artigo de incorporação imobiliária, né? Mas a gente sabe que no mercado imobiliário a gente tem diversos nichos, né? A gente tem na hospitalidade os hotéis, as pousadas, a gente tem student housing, a gente tem residencial para renda hoje em dia, temos os galpões modulares refrigerados, data centers, os loteamentos abertos até os de altíssimo padrão, né? Os shopping centers, todos os nichos do varejo, e para cada perfil de empreendimento desse, essas dispersões de resultado, elas podem ser bem diferentes em termos de risco, tá? E também dependendo da banda das premissas que a gente está usando aqui. Então, só para concluir, isso aqui é um overview do artigo que a gente escreveu aqui no Hexperts para a Adit Brasil, que foi publicado agora em fevereiro de 2024. Fica o convite para vocês lerem. Se gostaram desse vídeo, cliquem no like, sigam o nosso canal que nos ajuda sempre a evoluir aqui no nosso dia a dia. Tá certo, gente? Muito obrigado e até a próxima.